Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre um gênero textual muito legal. São as histórias em quadrinhos, ou HQ. As histórias em quadrinhos têm uma origem muito antiga. Desde a época da pré-história, quando os homens das cavernas já faziam suas pinturas rupestres para contar histórias ou acontecimentos. E quem não ama uma história em quadrinhos, não é mesmo? Então, a história em quadrinhos é um texto muito conhecido. Um tipo de texto que praticamente todo mundo já leu. E por que isso acontece, pessoal? Isso acontece porque elas são narrativas visuais. Elas misturam a linguagem verbal e a linguagem não verbal de uma forma lúdica e acabam atraindo não só crianças, como também adultos e pessoas de todas as idades. Elas têm um apelo visual muito legal. Você não só lê as palavras, as falas e os diálogos, como também visualiza como acontece, qual cenário, como são fisicamente aqueles personagens que estão dialogando. As primeiras HQs surgiram em 1985 nos Estados Unidos e o primeiro HQ era chamado de The Yellow Kids, ou o Amarelinho, ou o Menino Amarelinho. E no Brasil, ela só começou a ser produzida em 1905, chamado de O Tico Tico. Como vocês podem perceber também uma curiosidade muito interessante, no Brasil, a gente chama a HQ, a história em quadrinhos, de gibi. E, na verdade, gibi era o nome de uma história em quadrinho, que surgiu em 1939. E a palavra gibi significava moleque, criança. E essa HQ se popularizou tanto que começaram a usar de gibi qualquer história em quadrinhos. É como acontece, como por exemplo, com a palavra Danone, que é a marca. Mas as pessoas se referem ao produto de maneira em geral como a marca Danone. Então, a mesma coisa aconteceu com o gibi. Até hoje, há quem chame a história em quadrinho de gibi, quando, na verdade, o gibi é um tipo de HQ. E em 1959, Maurício de Souza mostrou o primeiro personagem dele, o Bidu, aquele cachorrinho azul, o primeiro personagem que Maurício de Souza lançou. Depois, em 1960, Zeraldo criou a Turma do Pererê, que é um HQ muito interessante também, porque envolvia elementos do folclore brasileiro. Alguns anos depois, Maurício de Souza criou o restante da Turma da Mônica, muito divertido, foi evoluindo ao passar do tempo. E a Mônica também mudou muito esteticamente, desde a primeira versão até a atualidade, inclusive hoje com a versão jovem, justamente para atingir aquelas crianças que foram crianças, que leram a Turma da Mônica quando crianças e estão crescendo e começam a se interessar por um tipo de narrativa diferente para tentar acompanhar essas crianças até uma idade um pouco maior. E a Turma da Mônica, como vocês sabem, é a história em quadrinhos mais conhecida no Brasil. E ela é traduzida em diversos países, em diversos idiomas. E é importante considerar que a HQ é um texto narrativo muito importante. Por quê? Ele é um texto narrativo que, quando a gente fala dele, a gente fala dos personagens, do enredo, do tempo, do lugar, do clímax. É um texto que explora muito os recursos visuais. Isso vale também, pessoal, para aquelas tirinhas que tem nas provas. Se eu tenho um texto de linguagem mista, que tem a linguagem verbal e não verbal, significa dizer que tudo ali é importante. Não deve analisar somente o texto escrito, mas também as expressões faciais, os gestos, os balões, as cores, etc.
E por ser um texto voltado a atingir um público diverso, desde criança até adulto, a linguagem ela é coloquial. Por quê? Porque o diálogo ela é composta em grandes variedades, em grandes variedades linguísticas, e quando a gente diz que ela também é sintética, é porque as frases não é muito longa, são textos curtos, porque precisam caber nos balões das falas. A fala não pode ser muito longa, tem que ser mais enxuta possível. E falando em balões, os balões eles costumam ter formatos diferentes para os tipos diferentes de ideias. Por exemplo, o balão de fala costuma ser feito em linha reta, com um rabicho também retinho. Normalmente, esse rabicho aponta para o personagem que está falando. Tem o balão de pensamento, que normalmente tem o formato de nuvem, e o rabicho não é da forma tradicional, ele é de bolinhas, mostrando para a pessoa que está falando. Tem o balão específico para gritos, falas em voz alta, que são com umas pontinhas, parecendo um raio. É muito comum que se faça dessa forma e que o texto fique em caixa alta. E normalmente, quando o balão é pontilhadinho, significa que a pessoa está falando em voz muito baixinha, em forma de cochicho. E dependendo do autor, ele também pode usar outros tipos de balões para expressar ideias diferentes. Por exemplo, um balão em formato de coração representa o amor, que aquele personagem está apaixonado. E da mesma forma, quando aparece uma lâmpada, normalmente também significa dizer que aquele personagem teve uma ideia. E, além dos balões, tem também as onomatopeias, que são as palavrinhas que simulam sons do cotidiano. Por exemplo, quando tem uma onomatopeia com crack, significa que alguma coisa quebrou, certo? Vrum significa que é o som do motor de um carro, de uma moto. E normalmente as onomatopeias aparecem muito e podem aparecer dentro de um balão ou com um outro design por baixo, desenhos diferentes que combine com a onomatopeia, que dê a ideia do que aconteceu, qual som a palavra tenta imitar. E é preciso também ter alguns cuidados. Por quê? Porque é um texto que conta com vários elementos diferentes. Tem a linguagem verbal, a linguagem não verbal, tem a linguagem mista. E dentro de cada tem a especificidade. Fala do narrador, fala dos personagens, fala de pensamento, etc. E dentro da linguagem não verbal, temos as imagens, os balões, os cenários, as cores, vários aspectos que é necessário pensar. Então, para criar a história em quadrinho, é necessário estruturar o roteiro. Primeiro, organizar o texto em linguagem verbal. Escrever tudo o que vai aparecer em forma de texto escrito na história em quadrinho. E nesse texto, é necessário planejar uma narrativa que tenha introdução. O momento em que apresenta os personagens, vai introduzindo aos pouquinhos quem são. O desenvolvimento, onde começam a acontecer as coisas. E no final do desenvolvimento, o clímax. Depois do clímax, vem a conclusão, o desfecho da narrativa. A estrutura da narrativa que a gente conhece precisa prevalecer também na história em quadrinho. É preciso que elabore os personagens, pensar como cada personagem é no sentido de aspecto estético, como ele vai ser fisicamente e também ideologicamente, como ele é na personalidade, como ele vai se comportar, o que ele gosta, o que ele não gosta, e a partir daí traçar a história. E aquele personagem vai ser coerente com tudo que foi pensado, porque já foi planejado. Então, agora é esperar as atitudes desse personagem, que se enquadrem nesse perfil psicológico que foi traçado.
Então, deve detalhar o cenário geral e secundário, fazer o plano geral. No cenário geral, por exemplo, o personagem vai estar numa escola. E o cenário secundário, em alguns momentos eles podem estar no pátio da escola, outro momento pode estar dentro de uma sala de aula, etc. Não é? Dentro do cenário geral. Deve planejar também o número de cenas, em quantos momentos a história vai acontecer, e também pensar já nos diálogos. Isso é que eles devem estar inclusos lá no roteiro, no planejamento que você fez no primeiro passo. Depois, iniciar a produção. Ver o contexto, ver as imagens, fez tudo, terminou, revisar o texto inteiro, para evitar que algum equívoco passe, criar um título e uma capa. Não necessariamente eu preciso de capa, agora o título sim. A capa nem sempre, depende do tipo de HQ. Porque se você está construindo, por exemplo, um HQ que vai compor um livrinho com várias histórias em quadrinhos, você pode criar uma capa para o livro inteiro. Você não precisa criar uma capa para cada história. Mas se você for criar uma história apenas, você pode sim elaborar uma capinha relacionada com aquela história que você criou. Você pode fazer sua história em quadrinhos todinha à mão. Pode fazer colorida, pode fazer preto e branco, ou você pode também utilizar alguma ferramenta digital. Tem vários sites que ajudam a construir essa história em quadrinho de maneira digital. O importante é que você desenvolva alguma ideia e que essa ideia gere entretenimento, que seja o foco da história em quadrinho. E qual é o foco? É entreter. Está certo? Até a próxima!